Muito obrigado pelo convite. Não esperava que estivéssemos tanto. Deve ser aqui as nossas duas convidadas de hoje que vos trouxeram, e ainda bem. Espero que a noite, enfim, este fim de tarde seja agradável e que possamos todos conversar. Eu estava a preparar uma conversa introdutória sobre a sociedade secularizada, a religião e a espiritualidade nas sociedades ocidentais de hoje. Pronto, sobre esta feliz liberdade de procurarmos cada um o nosso caminho, sem uma tutela que se impõe. E depois, por acaso, na leitura do último livro do Frei Carlos Antunes Andrade, que é assim que se chama, do Frei Carlos Maria Andrade, assim é que é, ele é Andrade Antunes, mas assina Carlos Maria Andrade, dei-me conta de uma frase que me estragou tudo e que me deu a volta à conversa, mas que acho que nos pode ajudar hoje. Basicamente, a frase dele dizia, no seu último livro, qualquer coisa quanto isto: hoje não precisamos tanto de mestres de conhecimento e de sabedoria, mas sim de peregrinos da procura de Deus. Eu achei que temos aqui duas peregrinas da procura. E, portanto, seja de Deus, seja da espiritualidade, seja do bem. E acho que o comungarmos desses caminhos de procura é mais importante, talvez, do que a sabedoria que também têm, que virá a acaso seguramente. Mas, de alguma forma, nós vivemos numa altura em que, mais do que nunca, penso eu, falarmos sobre estas questões mais fundas do sentido da vida, da procura do bem, tem a ver com a nossa biografia. Não são discursos para além de nós, são conversas íntimas sobre o nosso percurso. Penso que aí radica muito daquilo que somos capazes de comunicar como comunhão dessa procura. Vejo que a Maria Vitória trouxe um texto escrito, terá tempo de o ler, mas eu gostava que começasse por fazer o favor a este péssimo moderador, respondendo à questão só de esta questão, que é uma questão fácil de enunciar, mas que não tem resposta talvez muito simples, mas é por isso que aqui estamos, é para ouvir. Que procura a levou ao budismo? No fundo, que interrogações é que a Maria Vitória transportava? Batemos certo. Não combinámos nada, mas batemos certo. Então, a palavra à Maria Vitória, então. Então, eu quero dizer... Tem que ser mais alto, a Maria Vitória. Eu quero dizer o seguinte, foi militante na pré-JEC, na JEC, na JUC, como conhecem, que as minhas orientadoras eram... Ouve-se ou não? Então pronto, então vou dizer mais alto, que eu posso dizer. As pessoas que estão, desculpe só, Maria Vitória, as pessoas que estão lá atrás, se não ouvirem bem, aqui há lugares, neste banco, ouvem melhor, porque a Maria Vitória talvez tenta a falar mais baixo. Mais para trás? Sim, talvez para ali. Então está bem. Então agora estão a ouvir lá no fundo? Estão todos a ouvir. Então é o seguinte, eu estou ligada aqui ao grau, porque quem foram, eu estive na pré-JEC, na JEC, na JUC, quem foi a minha orientadora? A Maria de Lourdes Pinto da Silva, com quem eu mantive amizade quando ela começou a ir para o estrangeiro, ficava lá num quartinho que eu tinha lá em Paris, lá no CISIEM, a Manuela Silva, foram essas as minhas orientadoras, e delas eu recebi uma grande formação. E é interessante que quando me perguntam isto, eu digo, eu não troquei uma religião por outra. Porque o facto de eu ter encontrado uma via que me ensinou a ter uma relação comigo, com os outros, de maior generosidade, de maior benevolência, não impede que eu não troquei nada.
porque eu continuo a manter a minha formação cristã. E quando leio hoje os Evangelhos, se calhar até leio com menos preconceito do que eu tinha quando eu troquei, se quiserem, uma via por outra. Porquê é que isto aconteceu? Claro que num país onde o fascismo esteve ligado muito enfim, aos responsáveis hierárquicos, isso foi um mal-estar. Mas eu percebi que isso não era a razão, porque isso acontece noutras tradições, digamos, religiosas, se quisermos dar assim um nome. Portanto, isso era um mal-estar que todos sentíamos, mas que, por outro lado, também nos orgulhávamos, porque tivemos um conjunto de padres e de cristãos que foram muito ativos contra o fascismo. Portanto, havia as duas coisas. Portanto, não foi isso. Isso foi um mal-estar, mas que eu penso que foi um mal-estar que todos os cristãos sentiram. Mas não foi essa a razão. Foi uma razão que tinha que ver com o que eu achava essencial no cristianismo, digamos, que era um Deus criador e que eram os dogmas. Eu não conseguia realmente poder ir à missa e dizer o credo, percebe? Eu sentia que aquilo era falso para mim. Quer dizer, pronto, há muitas explicações, etc. Eu sei que hoje haveria todas as explicações, mas eu sentia que aquilo era falso. Depois acontece que, curiosamente, que eu estive em Paris muitos anos e que estive lá num grupo católico, etc. E uma amiga minha, que era até uma ativista desse grupo, sabendo do meu agnosticismo, e tinha estado em férias perto da região onde havia uma comunidade dirigida pelo Lama de Rinpoche, me disse, talvez, vai lá. Eu não sabia nada de budismo, absolutamente nada. E houve uma coisa que eu ouvi e que me impressionou muito no ensinamento que eu assisti, que era o não-ego. E recorda-me que no fim a gente podia ter uma conversa com enfim, a pessoa que tinha apresentado, que neste caso era o Lama de Ni, eu disse, mas toda a vida me disseram que era importante o nosso ego. E ele disse-me, sim, não se pode ter não-ego se não temos o nosso ego equilibrado e valorizado. Portanto, eu comecei a aprender a diferença. E, por outro lado, aquilo que me seduziu, não é talvez a palavra adequada, mas enfim, foi a meditação. A meditação foi, e penso que continua a ser para muitas pessoas, de tal modo que hoje, até inspirado na tradição budista, se criou o mindfulness, claro, com muitas limitações, já está transformado numa farsa um bocadinho dos moda. De moda, etc. Mas realmente a meditação é muito importante, porque o que eu achei que me cativou, digamos, para além de outras coisas, cativou não é bem a palavra, mas enfim, pronto, peço desculpa, foi que o budismo, para mim, que não, depois eu explico que é um termo que não se deve usar, não é? Era um caminho, percebe? Eu jovem, tinha feito a peregrinação a Chartres, e a peregrinação a Chartres era cheia de dificuldades, dormíamos no meio da palha lá dos agricultores, mas tínhamos sempre um caminho em que nos iam ensinando coisas. E realmente era como se nós atingíssemos uma visão diferente da vida. Não foi só o ter andado a caminhar e tal, e ter visto Chartres, que a gente podia ir lá de outra maneira, mas foi o percurso daqueles 100 km que eu fiz com alguns amigos, que alguns eu ainda mantenho contacto, outros morreram. Foi o caminho. E o que eu entendi no budismo é que era um caminho. Era um caminho que se faz dia a dia, mas que havia como que um método para fazer esse caminho. E, por exemplo, eu digo, não vou falar do budismo com coisas tão complicadas como ele é e difíceis de ser não nos assuste, transferida, nem pensar, nem eu sei, porque fiz os cursos, mas já me esqueci, graças a Deus, dos cursos. Mas vou dizer uma coisa que eu acho espantosa, que é aquele primeiro discurso que o Buda, acabo por falar já do budismo, aquele primeiro discurso que o Buda fez,
que ele, enfim, teria saído do seu palácio, onde ele ia ser educado para a realeza e tal, vai fazer, segundo era, tendo visto um morto, tendo visto um doente, etc., muito impressionado com aquilo quando sai, ele vê que a vida de realeza não é aquela que lhe atrai e vai fazer muitas penitências e tal, e meditação e penitência, e no fim daquilo está extremamente débil, alguém que lhe fornece um bocadinho de alimento e ele vê que aquilo não conduz a coisa nenhuma. Então ele começa realmente com uma vida mais saudável e começa a meditar. E ao fim de um tempo de meditação ele faz um discurso, dizemos um discurso, um sermão, o que quiserem chamar. E esse é apenas aquele que eu falo hoje, que são as 4 nobres realidades e que alguns chamam as 4 nobres virtudes. E esse discurso é um discurso do âmbito terapêutico, é uma coisa de saúde. Por isso até chamavam ao Buda o grande médico. E realmente ele fala de uma coisa que eu acho fundamental, que é a vida é sofrimento. Claro, pode ser maior, você pode estar a passar um momento terrível, porque não interessa, porque saiu do emprego, porque a mulher está doente, porque o filho se suicidou, enfim, coisas terríveis. Mas depois há o sofrimento contínuo de cada um. Isto é realmente uma coisa comum a todos. Portanto, ele falou, isto é o sofrimento. Mas depois, qual é a origem do sofrimento? Claro que eu estou a falar do sofrimento, não digo da morte do amigo, da morte da mulher, da morte do marido, mas do nosso sofrimento contínuo. E a causa do sofrimento, no fundo, é o nosso egocentrismo. É o nosso apego. E são essas coisas que fazem o nosso sofrimento, porque se nós estivermos livres, encaramos o sofrimento na realidade. Desculpa lá interrompê-la, mas Vai. Mas Maria Vitória, quando nos contou esse encontro que a sua amiga francesa lhe proporcionou, a questão do sofrimento já era uma grande interrogação para si. Era esse... porque nos falou das respostas que encontrou. A resposta do não-ego e a resposta da meditação. Mas no seu interior, que questões tinha? Que questões a fizeram aproximar-se do budismo e achar que estes 2 pontos eram resposta às suas questões internas? Sabe, para mim, foi mais ou menos uma relação de bem-estar comigo. Quando eu digo bem-estar, não é dizer que eu tenho bem-estar físico, mas quer dizer, uma menos culpabilidade com a minha pessoa. Como eu comecei por me estimar a mim dentro dos meus erros, evidentemente, e dos fracassos, etc. Uma estima por mim. Eu comecei a perceber que a minha falta de estima é... Nós somos agressivos com os outros, mas somos mais agressivos connosco. E estamos sempre a culpabilizar-nos. E este estado de abertura comigo e de paciência comigo e de ver, pronto, estou a fazer mais ou menos esta asneira, volto a repetir a mesma coisa, paciência, tu vais fazendo o que podes, e quer dizer, e não haver esta agressividade connosco. Isto para mim foi muito importante. Por outro lado, o que eu achei no budismo para mim interessante foi que é um caminho, percebe? E quando a gente vai a caminho, eu lembrei-me agora da história de Chartres, vai-se aprendendo coisas e vai-se um caminho, e no caminho também se tem companheiros, percebe? Agora, claro que também se tem companheiros em todas as comunidades e portanto não é uma comunidade especial, é do budismo, por amor de Deus, o cristianismo tem-se companheiros, não. Aliás, eu não gosto nada de fazer uma oposição, percebe? Porque eu acho que no fundo sou católica, cristã, se quiserem dizer, não é? Não tenho que escrever num papel. Não. Mas quer dizer, mas a minha formação, percebe, é bastante cristã. E até um dia rimo, só para dizer uma anedota. Às vezes nós temos um grupo de meditação e às vezes vão pessoas e depois estão a dizer, vemos aqui, porque o catolicismo assim, o catolicismo assado. E como realmente isso é verdade, quando a gente vai às práticas da missa, são muito fraquinhas e é a única forma que há de formação para a maioria dos cristãos, as pessoas não sabem nada. E era eu que defendia o catolicismo e dizia, mas não é nada do que você está a dizer. Quer dizer, e depois diziam, mas tu és católica ou és budista? Não,
catolicismo é tudo errado. Porque não é isso, percebe? Mas isto é da nossa incultura. Pronto. Mas, contudo, mesmo que não seja certo, Isabel, a culpa faz parte de um discurso católico que nós herdamos. Como é que tu te relacionas com essa interrogação, com essa questão, com o peso de uma tradição religiosa que chegou a ti, de certeza, que chegou a mim também, sim. sobre a culpa, o não sermos dignos, o não sermos, sim. Enfim, de alguma maneira, estarmos sempre longe do nosso ideal. Exato, eu tive o mesmo percurso, é engraçado, nunca tínhamos falado disto, Maria Vitória, mas eu também fui da pré-JEC, fui dirigente da JEC, fui dirigente da JUC, fui tudo isso, e depois encontrei o Grau. E para mim o Grau foi uma salvação, porque eu estava no ponto de largar tudo, e no primeiro ano da faculdade, com meus colegas de filosofia, que eram muito mais velhos do que eu, porque estavam já no 4º ano e eu era caloira, e portanto eles punham problemas que eu não sabia, não tinha resposta. Era o Padre Norato Rosa, que foi a minha salvação. O Padre Norato Rosa, que nos dava aulas de História do Cristianismo. E foi graças a ele que eu lhe fui dizer, eu acho que perdi a fé. Ele, sim... É uma coisa que não se pode perder, mas está bem. Não, eu acho que eles têm toda a razão no que dizem. É livre de escolher. Isto não há dados que cheguem para a gente poder acreditar. Portanto, é uma espécie de opção. Pode apostar a partir de coisas muito pequenas. Ou não. Ou pode desistir porque cria uma prova cabal e isso não vai encontrar nunca na sua vida. E aquilo fez-me não deixar nada. Portanto, fiquei muito animada e continuei. Mas herdei, com essa pré-JEC e JEC e toda essa formação cristã, herdei uma noção de culpabilidade horrível. Eu tinha culpa por tudo. Achava que nunca fazia como devia fazer, nunca tinha... Se tinha um 16 ou um 17, o meu pai dizia que eu podia ter 18. Eu lembro de ter 17 a matemática e o meu pai dizer, não foi mal, mas ainda podes ter mais. Eu pensei, quer dizer, e isto marcou-me até hoje. A pessoa sente que não... Está sempre aquém, está sempre aquém. E está sempre aquém, mas é sem culpa. A culpa não adianta nada. Eu, neste momento, não tenho esse peso da culpa de maneira nenhuma. E o que me ajudou nisso foi, de facto, a meditação. E aqui eu gostava de ligar com o que disse a Maria Vitória. Para mim é muito importante a meditação, que é uma coisa que eu nunca encontrei no cristianismo, nem mesmo nos anos do Grau não encontrei, e foi noutro contexto que eu aprendi uma coisa a que chamava um cristão católico, como é que ele se chama? O Carlos H. do C. Silva, porque há muitos Carlos Silva, ele é H. do C. Silva, que era professor de Filosofia da Católica, e que esteve aqui com um grupo de meditação, tivemos 5 anos com ele, e essa meditação, que tinha muita sabedoria do Oriente, budista, hindu, etc., tudo isso que ele tinha vivido noutros sítios, e que integrava no cristianismo e que era uma meditação. E, portanto, em vez de terços, de orações, de confissões, de coisas assim, era uma meditação muitíssimo exigente, que nos fazia observar a nós mesmos e observar tudo, uma atenção a tudo, e um aprender que a oração era, de facto, um exercício de atenção. Atenção às coisas, atenção às pessoas, sobretudo, e atenção a nós mesmos. E, portanto, isso diluiu o sentimento de culpa. E é muito curioso que aqui a importância da meditação de que fala a Maria Vitória, para mim, é, neste momento já há bastantes anos, mas desde esse momento, foi isso que realmente virou, foi muitíssimo importante. Interessante. Pois eu costumo dizer que nós cá em Portugal temos um catolicismo ativista, faz coisas, e foge dessa meditação. O fazer, dar resposta a tudo, socialmente muito empenhado e tal. Mas com quem é que a gente encontra? Quem é que a gente encontra nesse ativismo? Mas tu
falas de uma tradição de meditação que é algo diferente da meditação católica, ou estou enganado? Eu não creio. Tu nunca puseste as coisas Quer dizer, assim. Então fala-nos de como é que fazes meditação. O que é isso? A meditação, como realmente aqui, a meditação na via do Buda não tem, portanto, uma relação, eu estou a dizer o que penso, não é, do catolicismo. Eu também fui católica durante... Está à vontade, está à vontade. Sim. Está à Muito vontade. mais do que budista, porque budista foi desde 1994, assim, à procura, não é? Mas agora O passo- falas-nos o passo aqui católica- dessa O descoberta. passo católica foi desde criancinha, foi 50 ou 60 anos, já não sei. Certo. Bem, resumindo, a meditação tem que ver com um estado de presença. Esse estado de presença começa por ser um abandono do nosso ego. E quando eu digo o abandono do nosso ego, é que nós estamos sempre à procura do ego. E mesmo quando fazemos meditação, nos tempos em que eu fazia meditação cristã, era sempre à procura de qualquer coisa. Ao passo que ali é o abandono de tudo. Por isso é que o abandono de tudo faz-se sentado, faz-se, procurando, depois de ter uma atenção ao corpo para estarmos relaxados, procuramos realmente o que é mais essencial em nós, é a respiração. Portanto, é a atenção à respiração e depois não um mal-estar, mas aceitando e fazendo que os pensamentos, dando conta que estamos a pensar, mas sem dizer, lá estou a fazer uma má meditação, que estou sempre a pensar no que tenho que fazer e comprar e tal. Não, há uma espécie de paciência connosco, mesmo com esta, como dizemos, as preocupações que nos surgem, mas que nós vamos deixando que elas se sedimentem. E há uma transparência e há uma luz que se vai fazendo e não é nada de especial. É uma questão de uma presença e de uma grande abertura. Portanto, até se fala muito, o Lama Denis insiste sempre que a gente, quando pode, esteja num ambiente, enfim, com um horizonte largo, no mar, ou claro, quando é possível, não é? Para que se tenha uma grande abertura. Mas desculpa interromper, quando tu falas de abertura a uma presença, é uma presença que és tu própria. Eu estou sentada a meditar, mas quando eu procuro estar num estado, claro, que começa por um estado de relaxamento, que até se fazem primeiro uns exercíciozinhos, tal, mas quando eu estou sentada, eu estou realmente numa abertura que é uma abertura que vai ser uma abertura para todos, porque o fundamental no budismo é a relação de compaixão com o outro, e em todas as oraçõezinhas, para dizer assim, que a gente diz no fim, diz sempre assim, para o bem de todos os seres. Há sempre aquela coisa que quando se termina qualquer prática, diz para o bem de todos os seres, porque é fundamental a compaixão e a nossa, o não ego, digamos, as três coisas que eu dizia, o não ego, o não apego, o não ego, o não apego e depois a compaixão, a abertura aos outros. Portanto, quando se está nesse estado de abertura, é uma abertura de nós próprios. Portanto, procura-se o ambiente. Por exemplo, se eu estiver aqui, não tenho assim uma grande abertura, mas eu estou a procurar, estou a olhar para todos os sítios sem ver nada. Quer dizer, isto começa a ser difundido, começa a ser uma coisa sombria. Estou atenta à minha respiração. E quando vêm os pensamentos, eu não me enervo e dou conta que estou a pensar, porque lembro-me a primeira vez que eu fiz meditação, 40 minutos, passou muito mais depressa que agora passam uns 20 ou 30, porque eu entrei no filme, não é? No filme, nem dei conta que estava a pensar. E agora dou conta que estou a pensar e não me enervo com isso. E pronto. Bonito. Falaste de meditação. Sim, e essa meditação que Olha, eu... desculpa só interromper uma coisa. Diz.
A meditação é um termo que não é adequado. Não é próprio. É própria contemplação, porque se formos ao dicionário, meditação é uma reflexão. E, portanto, o termo que é usado é contemplação. Certo. Sim. Então, peço desculpa. Bem, Pois. é importante, sim. Pode ser, sublinhar sim. é importante. Sim, tens razão. Aqui, já agora vou falar continuar a falar da experiência de que estava a falar antes, essa experiência do grupo com o Carlos Silva, e em que ele, como esteve no Oriente muito tempo, esteve em Ashram, e fez, ele percorreu tudo, fez uma procura, enfim, espiritual imensa. Eu podia dizer que faço minhas as tuas palavras, porque era exatamente, mas ele chamava mesmo meditação, porque a contemplação seria uma fase seguinte. A meditação era um treino que se fazia, sobretudo, a posição, a respiração. Ele dizia, quando vêm pensamentos, pensar que são pássaros que passam e não agarrar nenhum, deixar ir. Eu acho que era uma imagem que ajuda, portanto, porque vêm tantos pensamentos, mas tantas coisas, tantas sensações, tudo, não agarrar nada, deixar tudo passar, olhar a meia distância ou fechar os olhos no princípio. E ele quis vir aqui por causa destas coisas poderem abrir-se todas, e ele achava que isto era um espaço ótimo para meditação, porque tinha essa largueza. E foi ele que propôs, não querem fazer aqui um grupo de meditação. E fizemos aqui por causa deste horizonte, que agora é menor por causa das casas, mas que era maior antes. E era exatamente no mesmo sentido. E ele dizia, tu perguntavas à Maria Vitória, presença a quê? Ele no princípio dizia, esqueçam Deus. Até houve pessoas que se foram embora a dizer, como é que o Grau faz uma coisa destas? E para esquecer Deus. Para esquecer Deus. Houve uma professora de Física de Coimbra que me disse, mas como é que tu fazes uma coisa destas no Grau? E ele disse, calma, vamos... E então as ideias de Deus que nós tínhamos, portanto, era uma presença à respiração, ao corpo, a estar aqui, a estar atento, sem pensar em nada. E isto foi um exercício de anos e anos e anos, até que a certa altura ele disse que esta respiração, podíamos pensar que era a respiração do espírito, porque estávamos juntos e se todos tivéssemos essa mesma experiência, era o espírito que nós recebíamos e que enviávamos. E portanto começámos, e era o espírito de Deus. E foi assim que isto se integrou, a meu ver, completamente na visão do cristianismo, e que me alargou imenso a experiência de cristianismo que eu tinha. E a experiência de oração, porque em geral oração, a contextos, salmos, cânticos, etc. Mas isto era outra coisa, que depois, lá está, os cânticos... Em ouvindo-os, ficamos com a ideia de que a meditação é um processo de esvaziamento. Sim. Não? Boa, então diz-me. Não, eu acho diferente, acho que eu... Para discordares de mim, tens que falar com voz mais alta. Então, mais para alta. eu ouvirem qual é a razão. Os termos são sempre coisas... Certo, são palavras. São Para palavras. aproximar Mas da eu acho que realidade. é um estado de transparência. E o tal estado de abandono, de não ego e de aceitação de que nós somos, é um bocado diferente. Há um pouco mais de ternura sobre nós. Percebe? É uma coisa que... Agora, uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte. Quando apareceu esta mindfulness, que é inspirado no budismo, a plena presença vai dar uma... Quando é bem apresentada, eu assisti aqui a um curso, achei um horror, não interessa. Foi saber como é que estava a ser dado. Tinha feito 3 anos de formação de mindfulness lá em Carmaling e depois um dia quis assistir a um curso a sério. E vi que nem sequer se fazia meditação, mas não interessa, isso é outro assunto. A mindfulness é muito interessante, porque, para já, é aberta a todos, aos católicos e a todos. E tem uma outra coisa, é que para além daquele tempo de meditação, digamos, eu estabeleço que faço 20 minutos ou que faço meia hora todos os dias a tal hora. Pronto. Ela passa a ter durante todo o dia. Porquê? Porque agora vou beber e estou atento. Eu não estou a beber, que estou cheio de sede. Ai, olha, e agora vai-me perguntar e eu deixo aproveitar de beber aqui um bocadinho. Não. Eu agora bebo
Mas eu estou a pensar, estou atenta àquilo. E quando me telefonam, vem aquela irritação, onde é que raio está o meu telemóvel, e eu estou atento. E isto é uma coisa que se vai aprendendo, não é fácil, não é? Mas vai dando um bem-estar, por isso é que os estudos neurológicos estão cada vez, e tenho aí muita informação, se quiserem, sobre os estudos neurológicos que estão a ser conduzidos. O Mathieu Ricard, que fez, que eu tenho até muita vaidade, porque ele esteve no Instituto Pasteur, onde eu estava, mas ele estava com um sábio, tinha tido o prémio Nobel, eu não estava assim com um sábio como ele, mas enfim. Mas o Mathieu Ricard, com a sua formação em biologia, molecular, começou a estabelecer enfim, estudos com os neurologistas, e começou a ver-se, estudos no cérebro, que eu não sei explicar, mas tenho alguns artigos, que se vê que havia uma alteração no bem-estar com a meditação. Esta meditação é uma meditação para cristãos, para ateus, para toda a gente. Aliás, depois há uma definição de ateus que eu acho piada do André Scott-Ville. E então, esta meditação de mindfulness eu acho que é fundamental, porque é fundamental para os budistas, é fundamental para os católicos e é fundamental para os ateus ou os agnósticos que não estão em nenhuma dessas tradições, porque é realmente um bem-estar. É como nós aprendemos outras coisas na vida, uma alimentação razoável e coisas que vamos aprendendo. Aquilo é uma atitude que nos vai ser muito saudável e que nos vai evitar o stress, porque é no cotidiano da nossa vida. Nós aprendemos nas pequenas coisas, meto a chave no carro, etc. Aquilo passa por por uma aprendizagem, não é? Mas a meditação mindfulness, que no fundo é uma meditação de plena presença, eu gosto mais do termo plena presença, é realmente muito interessante. Tu crês num Jesus que também era curador, também do ponto de vista da saúde? Sim. Da saúde, perdão. Sim. Não? Mas também era um Deus ferido, com a cruz, voltamos lá, a culpa não tão assim, mas que era... E hoje em dia há muita tradição católica que vai mais pelo lado do sofrimento, que inicialmente a Maria Vitória referiu, não como uma proposta, mas como o lugar das nossas feridas, que é o lugar de encontro com Jesus. Tu não andas bem por aí? Eu não ando bem por aí. Por onde andas tu? Eu ando mais pelo... Eu acho que o sofrimento existe e é inescapável, mas não é nos momentos de sofrimento que a relação ou a presença ao espírito e tudo isso me vem mais. É na vida, na atenção às coisas, na atenção às pequenas coisas. Eu ando a ler um místico que eu gosto imenso, que tem 300 e não sei quantos sermões, que é o Maître Eckhart, e que fala exatamente deste aspecto que tu estavas a falar, Maria Vitória, que era, que falaste há bocadinho, que era a atenção às pequenas coisas, não beber o copo de água como quem está estando a pensar que vou fazer outra coisa a seguir, mas beber a água saboreando, fazer tudo assim. E, por exemplo, esse Carlos Silva a quem eu volto, queria fazer um jantar em que nós preparássemos o jantar para ver como é que trabalhávamos na cozinha. E eu, no princípio, eu sou muito rápida. E então ele esteve a observar e depois no fim disse, é tão curioso. E fez-me uma crítica imensa, porque eu fiz num instante e outras estavam, não por causa de intenção nenhuma, mas eram mais lentas. Então eu fiz 1000 coisas, enquanto outras fizeram 2 ou 3. E ela disse que eu fui a que pior me comportei. Pior me comportei. Não estava a gozar a vida, nem a presença às coisas. Não. Então ele disse que eu tinha uma madrasta que estava a apertar-me e que ainda não tinha solto a minha alma verdadeira. Eu fiquei assustadíssima. E isso foi no princípio dos 5 anos que a gente teve. Eu acho que a madrasta já deve ter ido passear. Já não manda em mim. Mas, de qualquer maneira, eu achei isto bastante interessante, porque a madrasta é realmente
essa culpa, esse sentido de ação, de eficácia que eu sempre tive, fui militante, era muito militante e tudo isso, e portanto foi toda uma desaprendizagem, como diz o Álvaro de Campos, não é? Descer da aprendizagem recebida pela escada das traseiras. Eu tentei descer pela escada das traseiras dessa aprendizagem para aprender uma outra forma de estar. E realmente é uma libertação e é um gozo da vida muito maior, porque a gente passa ou pelas flores e não dá por ela e põe flores numa jarra e põe à pressa. Outra coisa é ter cada pequena coisa, ou cuidar de uma pessoa, ou estar ali. Estar ali, é presença, a tal presença. Eu acho que isso... E queria dizer outra coisa, é que no cristianismo houve experiências que não descrevem a meditação da mesma maneira que estamos agora aqui a falar, mas que eram parecidas. Por exemplo, os padres do deserto, as madres do deserto, tinham uma experiência meditativa no silêncio, na atenção às coisas e tudo, que se perdeu. Portanto, a teologia católica, sobretudo a escolástica, com a racionalidade a dominar tudo, esmagou toda esta dimensão mais sapiencial que tem a ver com isto que nós estávamos aqui a falar, quer a Maria Vitória, quer também eu. E eu acho que é essa atitude essa atitude da escolástica afastou imensa gente, porque é dura, é culpabilizante, é dogmática, é tudo isso, e a teologia sapiencial é a que está ligada mais aos místicos, e há muitos místicos que vão por ali, um deles é esse Maître Ricard, mas há muitos outros, e que falam mais de uma chamada teologia negativa, isto já é um outro aspecto a introduzir, não é? Que não define, que não fala sobre Deus, não é? Deus não é falável. Agora, aqui eu acho que há um ponto diferente não sei se vale a pena falar disso, do budismo, dessa presença que o Jorge estava a perguntar. Sim, mas de alguma forma... Se é presença a Deus ou se é presença a si mesmo e aos outros. Já lá vamos, de alguma forma, ouvir-vos, lembro-me bastante dos escritos de Simone de Beauvoir, no sentido de que a presença é a atenção. A atenção. Simone Weil, desculpe. Muito obrigado. Beauvoir também era boa pessoa, mas não vinha a propósito. Não vinha de todo a propósito. Fez-me lembrar o que vocês as duas partilharam, essa intensidade de estarmos aqui onde estamos, na atenção de nós, que estamos perante os outros, e na atenção aos outros. Já lá iremos a Deus, por enquanto deixamos onde Ele merece estar, que é dentro de nós. Mas tenho uma pergunta que não sei formular bem, Maria Vitória, que é assim: na tradição mística cristã, há quase sempre uma referência às noites, à noite do não saber, do não ver, como te dizer, do desespero. Desespero não é talvez a palavra mais justa, mas é da não resposta, de repente, pois, Deus não se faz ouvir e a gente gostaria que fosse mais presente. Como é a tua noite? Ou não tens noites? Noite neste sentido... Eu percebo. Desculpa. Tenho noites, claro. Mas Deus deixou de ser para mim uma preocupação. Era uma coisa tão importante, foi tão importante, e deixou de ser para mim uma preocupação. Eu não me disputo a dizer que Deus existe, porque é engraçado, o Comte Sponteville faz uma definição do crente, do agnóstico e do ateu. Então o crente eu acredito em Deus, o ateu é aquele que diz Deus não existe, e o agnóstico, onde eu me situo, não me interessa muito. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, mas eu não digo que Deus não existe, que é uma coisa diferente. Eu não acredito em Deus. E por isso dá uma grande, não digo dá uma tranquilidade e uma certa sabedoria. Há uma outra coisa que o budismo fala, que traduzindo em português, se chama o despertar. É um caminho, por isso é que eu falei na peregrinação de Chartres,
é porque o que eu achei é porque havia um caminho. Eu era acompanhada num caminho que era um caminho de bem-estar e que havia uma certa terapia. Passava, por exemplo, pela meditação, pelo não apego, por aprender o que é o não apego, aprender o que é o abandono. E isto era um caminho que se ia fazendo. E este caminho fazia com que realmente a presença... Mais alto. Fazia com que a presença de Deus... Eu nem me preocupava se ele existia ou não. Percebe? Quer dizer, o agnóstico é aquele que diz eu não acredito, mas não se preocupa de estar a dizer como o ateu, que é um homem, que é o oposto do crente. Deus não existe, não. Isso é um indivíduo muito convencido, digamos, para usar uma banalidade. Sim, mas a noite pode não ser só a não resposta de Deus, pode ser, acho eu, encontrar-te, exato, por exemplo, sabe, pode ser encontrar-te perante os teus limites. Mas eu acho que já falei do sofrimento, não é? Do discurso importante do Buda, das 4 nobres realidades. E no fundo o sofrimento é a noite. E todos nós, de uma forma pior ou melhor, digamos, quando eu digo melhor, que às vezes é o sofrimento banal, que eu digo, mas porquê que tu te queixas quando afinal tens uma vida tão equilibrada e tal? Todos nós temos um sofrimento. E isso é a tal noite, percebe? Eu acho que a noite é esse sofrimento. Mais alto. A noite é esse falta-nos o sofrimento. microfone. Olha, se te virares um bocadinho, porque ali não ouvem. Eu ouço bem. Eu tenho a obrigação de falar alto porque sou do teatro, mas enfim... Vá lá, estás aqui num teatro. Estás muito bem. Mantém a ternura por ti própria. Exatamente. Já estou um bocadinho formado. Certo. E, portanto, isso é um pouco... Percebo. É um pouco isso, sabes? É um pouco o aceitar. Aceitar que nós não estamos a fazer as coisas certas, percebe? Isso dá-nos uma certa tranquilidade. E o que a via do budismo fala sempre numa coisa que é o despertar, traduzindo digamos em português, é o despertar. É um caminho para uma libertação. Portanto, nós estamos a caminhar e a fazer passos para uma coisa que é a libertação, que será o bem-estar absoluto. Não digo a palavra felicidade, porque ela está muito banalizada, mas é o bem-estar absoluto. E portanto nós vamos caminhando para isso, para atingir esse bem-estar. Que é uma iluminação, como o Buda diz, a iluminação. Os nomes podem ser... ou não? Podem ser... traidores do que se quer dizer. Traidores do que se quer. É uma libertação. É o bem-estar absoluto. O que é o bem-estar absoluto? É quando nós estamos livres de todas as coisas. Mas isso é um caminho. Esse é o caminho que queremos, que procuramos atingir. Não é que queremos, é que procuramos. E que nos vai libertar e que nos vai tornar-nos mais felizes, digamos, entre aspas. Altamente atraente. Para os tempos de hoje, não? Para os tempos de toda a vida, porque o sofrimento foi sempre. E este discurso do sofrimento foi para mim fundamental. Pois há muitos discursos no budismo, é muito complicado, tem os caniús, não sei quais e tal, mas isso são culturas, percebe? E é curioso que eu conheço alguns amigos meus que andaram pelos países da cultura budista e aqui e acolá, e depois vêm com umas ideias tão complicadas. Eu digo, mas afinal eles não chegaram ao essencial, percebe? Eles enveredaram numa tradição. As tradições, é dizer, eu também, se fosse católico e se fosse só assistir às cerimónias rituais e tal, também não percebia nada, não é? Mas aquilo podia-me atrair, era um teatro, digamos. E eles muitas vezes são atraídos por esses países todos e depois não percebem que uma coisa é a cultura. E o que é interessante é passar o budismo à nossa cultura, percebe? E isso é preciso fazê-lo com sabedoria, mas indo ao profundo das coisas e não pensando que muitas coisas são tradicionais. São os vestes que as pessoas usam conforme a sua tradição. Mas o essencial é que preciso traduzi-lo. E nisto eu tive a sorte de encontrar este grupo
onde estava, por exemplo, onde eu ouvi muitas vezes o, como é que se chama, aquele nosso senhor que tem 102 anos, Edgar Mourão. O Edgar Mourão ia lá e outros assim, e eu pensava, realmente, eu não estou a encontrar o budismo que eu imaginava, que era cheio de teatro, pronto. Estou a encontrar um budismo que é atual, que é moderno, que me fala dos problemas presentes, e realmente como é que eu hei de dizer, é a tradução da minha cultura. E muitas vezes as coisas não são traduzidas para a nossa cultura. E nós enganamos com a cultura, que não é propriamente, quando eu digo cultura, a tradição não é propriamente o essencial. Há pessoas que acham muita piada às tradições, não é? Mas perdem-se do essencial. Isso, tu já vinhas com algum balanço da Igreja Católica para perceberes isso. De facto, tudo quanto é a nossa canga, às vezes esconde o essencial. Tens razão. E tive sorte. Abafa. Tive sorte. É engraçado que ambas referirem as pessoas que foram essenciais para o vosso caminho. Creio que caminho era mesmo assim que os primeiros discípulos de Jesus eram conhecidos como aqueles daquela via do caminho. Exatamente. Há um caminho proposto aos cristãos. E Jesus diz mesmo, eu sou o caminho. E eu acho que aquilo que ele propõe, não é ele, homem, que é o caminho, não é? Mas é tudo aquilo que é proposto. E aquilo que é proposto é o que eu julgo que está mais esquecido naquilo que a Igreja revela hoje em dia, de uma maneira geral, a não ser raras exceções. Mas é também, desculpa, é Sim. também um caminho de procura de bem-estar. É fundamental. No teu testemunho não há dúvida nenhuma. Estou a perguntar à Está a Isabel perguntar se... a mim. Eu não formularia como uma procura de bem-estar. Eu acho que o bem-estar pode acontecer e acho que acontece, mas não é objeto de uma procura que eu faça. Pelo menos conscientemente. Se calhar, ao fazer a meditação, estou a procurar isso inconscientemente, mas conscientemente dizer que procuro bem-estar, não. Eu acho que procuro... o que é que eu procuro? Procuro, eu acho que estou muito consciente, também com a minha idade agora, mais, a vida... Nós somos seres para a morte, não é? Como dizia o Heidegger, somos seres para a morte. E pensar que a morte existe, pode ser aos 30, ou pode ser aos 100, pode ser a outra idade qualquer, pode ser hoje ou amanhã, a morte põe-nos perante a necessidade de um sentido. Um sentido para aquilo que estamos aqui a viver, mais longo ou mais curto. E, portanto, qual é o sentido que eu quero dar? O que é que eu quero... Porque o sentido não existe, eu não posso estar à procura do sentido. Eu confiro um sentido àquilo que vou fazendo, e vou fazendo com uma bússola que em parte vem da cultura, vem da formação que eu recebi. Isso é uma bússola para atravessar os desertos e todas as coisas. Essa bússola que me abre para um infinito onde eu acredito em Deus. Eu não sei o que é Deus, mas não sei quem é Deus. Jesus, e acredito no que Jesus disse, que falou do Pai. O falar do Pai acho que é por nascer na cultura judaica em que a família era tão importante, o Pai sobretudo, portanto é uma metáfora. Não creio que nós herdámos e que chamamos, mas acho que, pronto, e já ouvi muita gente na igreja aceitar esta ideia de que é uma metáfora. Deus não é pai, não é mãe, não é nada disso. Agora há a mania de dizer que Deus é pai e mãe, eu fico horrorizada. Acho que Deus está para além disso tudo. E mais uma vez os místicos, o Maître Eckhart diz, quem julga Deus não é isto nem aquilo. Até escrevi aqui outro dia esta frase: se alguém pensa que compreendeu algo de Deus, é que não percebeu mesmo nada. Eu gosto imenso disto, porque acho que também há um místico alemão que é o Ângelus Silesius, que eu gosto muito, e que diz: fiz de Deus o centro da minha vida. Não sei quem Deus é, por isso o escolhi. Isto para mim resume muito do que é a minha posição, a minha atitude, a minha procura, a minha humildade de ignorante. Fiz de Deus o centro da minha vida. Eu gostava de ter feito, espero ir fazendo,
mas não sei quem Deus é, por isso o escolhi. Eu acho uma maravilha. Sem Agora, dúvida. para mim é isso que está no final do trajeto histórico. Se estivesse aqui a ponderar, para vou fazer uma provocação, do ponto de vista das ideias e das sugestões que o mercado religioso ou espiritual hoje oferece, daria 20 pontos à Maria Vitória e a ti daria 10 pontos no que diz respeito já lá vou, ao mercado. Ou seja, a tua sugestão de caminho é mais difícil do que a sugestão que tu nos fizeste, Maria Vitória. Difícil? Mais difícil, E por isso... sem dúvida. Estou só a fazer uma provocação Sim, neste Uma sentido grande que... provocação. Vamos lá, ela, sim senhora. Vamos. Mas eu acho que... Até põe com mal-estar, não é? Ora, Estás com mal-estar? Há uma coisa Diz-me lá, que eu então. acho que eu detesto. É assim. E vivi muito isso porque eu vivi entre católicos e budistas. Quer dizer, quando os católicos sabem que eu que sou católica, dizem mal do budismo. Mas eu lembro muito bem de dois muito conhecidos, não vou dizer os nomes aqui de uns dois padres e filósofos, digamos, muito conhecidos aqui no nosso meio, que falavam comigo como católica. Ainda me lembro uma vez uma discussão que eu fui numa caminhonete para o Porto, que o indivíduo até veio perguntar se nós estávamos zangados. Não, estávamos a discutir religião. E nessa altura eu andava à procura. Mas o outro dizia, esta é a única religião católica, porque eu era católica, ele seria bem cerimonioso e bem educado se eu não fosse católica. Pois não ia dizer isso. E depois outro dizia, eu dizia-lhe assim, mas sabes que uma religião nova, uma religião chamava religião, sem a gente a praticar, como é que a gente a pode digamos, julgar? Ele dizia, eu já sei o que é o budismo. Eu estou a ver, eu não digo o nome dele, porque é muito conhecido. Eu já sei o que é o budismo, mas tu não praticaste. Eu também andava à procura. Nessa altura ainda não estava. Não, tu não praticaste. E é isto que eu acho que há uma certa arrogância. Mas a arrogância é natural. E até conto a história interessante do Dalai Lama, que é bom que a gente perceba que estamos numa cultura católica e, portanto, que é natural. Tendo nós praticado e tendo sido isso fundamental, que a gente tenha, não é bom, mas natural, que tenha uma certa arrogância, é natural. Eu vou contar, por exemplo, o Dalai Lama esteve cá, como se recordem, acho que foi em 2000, e no fim há um indivíduo que vem ter com ele e diz-lhe, Dalai Lama, eu queria converter-me ao budismo. O Dalai Lama diz-lhe, mas meu caro amigo, você está num país que é tradicionalmente católico, cristão. Porquê é que não aprofunda antes a sua religião? Eu acho isto muito importante, percebe? Sim. Muito importante. Quer dizer, agora uma coisa que eu queria dizer e que me seduziu um bocado depois queria reagir a essa coisa que tu disseste. É que o ensinamento do Buda, a minha achou... Mais alto, Maria O Vitória. ensinamento do Buda tem uma coisa que é... Há uma esperança de uma possível cura, de uma terapia que nós vamos fazendo para atingirmos um melhor bem-estar. Mas não esperamos pelo Salvador. Não é o Salvador que nos vai livrar do sofrimento. Esta era a minha ideia como católica, não é? Eu não tenho essa ideia. Um pouco. O Salvador, e quando me dirigia a Deus, quando me dirigia na oração, era um bocadinho porque Ele me ia salvar. E o que eu encontrei no budismo é que somos nós que corajosamente nos vamos libertar do sofrimento. Quer dizer, pronto, eu estou a comparar também, que tenho a certeza que se fosse hoje eu não vivia o cristianismo como eu vivia até 94, não é? Teria vivido de outra maneira, porque tudo evoluiu, não é? Mas enfim. Certo. Querias reagir? Ok, a minha provocação é porque o que eu disse, Maria Vitória, é que me parece que uma proposta explicitamente se dirige a um caminho em direção ao bem-estar é mais atraente do que o que a Isabel nos acabou de dizer, de um caminho que procura alguém
que não sabe quem é. E eu acho que, se compararmos isto na nossa cultura hoje, eu tenderia a dizer que o mercado pendia para o teu lado. Mas é uma maneira estúpida de dizer. Mas o que eu quero dizer é que há aqui uma interrogação que hoje, não sei até que ponto é que as pessoas que andam feridas se procuram mais numa rapidez de libertação, de libertar desse sofrimento do que propriamente procurarem esse Deus indizível. Ai, que coisa, não se consegue dizer, não consegue... não tens palavras, tudo o que podes dizer sobre ele não é ele, seguramente, e nem serve muito para falar dele. Que caminho tão difícil. Mas, ao mesmo mais tempo... vale as práticas certinhas que a Igreja Católica nos propõe, não achas? Pois, e depois cumpre-se e a pessoa tem a certeza que cumpriu tudo. Exatamente, vai direitinho para o céu. Tem a certeza. Assim não se tem a certeza de cumprir nada. Não, mas o que eu acho é que há um absoluto, eu acho que há no ser humano há um desejo de absoluto muito grande. E, portanto, esse absoluto não é respondido por nada deste mundo. O maior amor, a maior causa, a maior, sei lá, não maior criação artística que se faça, não é um absoluto. Há sempre, a gente sente sempre que há um além. E para mim Deus está ali, está para lá, não sei o que é, mas é esse além, está para além. E o que Jesus disse não me é indiferente, porque Jesus fala de uma continuidade. E essa continuidade, que as pessoas discutam e que antes se dizia que era a ressurreição dos corpos, que de facto é bastante difícil de acreditar que as cinzas agora, ainda por cima, queimadas, que vão atiradas ao mar, que vão, por exemplo, que vão ressuscitar assim, portanto a ressurreição será com certeza uma outra coisa, mas eu acredito que haja uma continuidade, um absoluto qualquer. Porque é que nós desejamos, tanto a Sofia de Melbrenner dizia muito isto, se desejamos coisas absolutas, se temos esta sede de absoluto, como é que isso morre e não há nada? Não é? Como é que a gente morre? E isso eu não sei, Maria Vitória, se do pouco que eu estudei do budismo, a noção de nirvana, que é no fundo um nada absoluto, não te interessa, mas que não é Deus, portanto nunca se está diante de Deus, é uma diluição, e aí é uma antropologia cultural muito diferente do Ocidente. Portanto, estou muito de acordo com o Dalai Lama quando dizia que quem está numa cultura que aprofunda essa cultura, a não ser caminhos como o da Maria Vitória, que é um caminho muito solidamente construído, mas de uma maneira geral esta atração assim por outras religiões orientais é um bocadinho, a meu ver, posso estar a julgar mal, mas um bocadinho leviana. É uma novidade, é uma coisa. É uma novidade, é diferente. Eu vejo muito sentido. Eu tive alunas hindus que não eram que seguiam o hinduísmo e que estavam entusiasmadíssimas, mas portuguesíssimas da costa. Era a tradição delas, era natural, não é? Não era. Não era. Não, eram portuguesas. Mas isso também é uma mas, moda. Pois, sim, são modas, sim. Mas em ti não sinto nada que seja uma moda, é uma coisa muito profunda. Porque sempre viveste tudo de uma grande profundidade. Sim, mas tive a tal coisa que eu acho que é importante. Tem que se traduzir, porque também o catolicismo, se for pregado, digamos, ensinado, para, por exemplo, para pessoas que tenham uma formação budista, cultural, tradicional, eles não vão compreender. E então eu lembro-me agora, até trouxe um livrinho, que a gente deve comprar isso. Por um lado é uma honra, sermos nós os primeiros que fomos ao Tibete, não é? Acho que trouxe o livrinho, não. Está para aí. Está aqui. Está ali. Isto comprem do ponto de vista cultural, nós devemos ter orgulho. O Padre António Andrade foi o primeiro a ir ao Tibete, e Tibete não é fácil chegar a aquelas montanhas, etc. E ele foi ao Tibete porque ele estava em Goa, e tradicionalmente no Tibete havia uma tradição cristã. É porque não era possível para um cristão naquela época. A gente hoje diz, mas que disparate, que convencimento que ele tinha. Não, é preciso ver a época. E para ele, o cristianismo estaria em todo sítio, e ele vai lá porque sabe que há um cristianismo lá, mas que está um bocadinho degradado. Então encontra a tradição budista e trata
de batizar e de fazer uma igreja. Ele é muito simpático, são muito simpáticos com ele, fazer uma igreja, porque eles eram cristãos, mas o que estavam degradados. Isto passou-se em 1640, parece que é. Cartas do Tibete. E é interessante ler este livro, porque até é interessante que fomos nós, os portugueses, os primeiros a irem ao Tibete. Portanto, até deste ponto de vista, devemos honrar-nos. Não era fácil. Não era Pois não fácil, não. devia Não ser, era fácil Yeah. caminhar por ali fora. Mas quer dizer, mas temos que compreender que também esta, digamos, não é arrogância, mas isto era próprio de uma cultura. E quando nós agora dizemos, mas que gente, mas que indivíduos tão pouco abertos, não, temos que compreender a cultura da época e a cultura do cristianismo, que era uma cultura que eles, pelo conhecimento que tinham, também só podia haver aquilo, não podia haver outra coisa. Portanto, isto Com é uma certeza. coisa com a unidade. Mas além disso, Maria Vitória, também, hoje também valorizamos o espantoso trabalho desses homens de perceberem isso mesmo que estás a dizer, não é? De tentarem... Ele não percebeu nada. Não, de Pelo tentarem... contrário. Certo. Pelo contrário. Mas outros, nomeadamente alguns jesuítas, perceberam que tinham que Que era alterar completamente o seu entendimento seu sobre entendimento. Jesus e sobre o que estavam a propor, por exemplo, numa cultura mais japonesa, não é? Tiveram que dar a volta completamente, ou como outros na Índia e na América na América, nas Latina, Américas, sim. começaram a fazer aquele sacrilégio de representar Jesus índio, não é? Pois, claro. Que hoje nós achamos natural, não é? Mas que Na altura era no século XVI não deve ter sido fácil, não é? Não, era um absurdo. Portanto, há quer essa arrogância, quer também a percepção de que as pessoas com quem nos interlocutamos é que são a possibilidade de aprendermos, não é verdade? Mas, enfim, não sei se vamos acho que agora, aproximando se das calhar, 8 menos 20, era portanto, melhor ver se se- calhar há muitas questões, eu também tinha mais uma, mas deve haver... Ali havia uma, que ela Ah, queria não responder, vi. Nós queria não perguntar falámos a de uma meio. coisa que era o Então, objetivo espera um desta diz-me. sessão, Então, que é a eu já estou a falar, espera. a unidade na diversidade. A gente falou antes Então. de cristianismo e budismo, mas Falámos da vocês, que era a unidade na que é o diversidade. melhor diamante que aqui está. Claro, diamante barato, mas enfim. Baratíssimo, caríssimo. Também se compra-se nas lojas já diamante assim. Bem, Diz, mas então. o Isso que não acho, não se era Também não compram acho, as não. vitórias. Não. Nem Olha, nem Isabel. o que era eu interessante- própria. Bem, pronto, isto é piada, não é? Diz. O que Então, era sobre a interessante unidade, querias é dizer. aquele texto que o Lama Denis apresentou na Unesco sobre a unidade na diversidade, tem algum interesse ler-nos alguma coisa sobre o que ele considera a unidade na diversidade, que é uma relação, vê lá as horas. É por, É rápido. para haver perguntas para acabar às 8, não sei. Mas não sei se esse Está texto mesmo podia importante. ser dado ou passado a quem... Consegues sintetizar, Maria Vitória? Não, a unidade na diversidade é uma coisa interessante, porque é uma... Quer dizer, além do respeito que a gente tem por uma tradição diferente da nossa, é mais do que isso. É lembrar que nós podemos aprender e valorizar os ensinamentos que nós temos, considerando que a outra tradição é uma riqueza espiritual para todos nós. E sendo o critério da autenticidade de uma tradição a sua qualidade para desenvolver harmonia. E há uma convergência que é uma dimensão de unidade. Estás a ouvir ou não? É baixo. Há uma convergência que é a dimensão de unidade. E que isto é uma tradição da humanidade. E eu passei a ter um respeito imenso quando o indivíduo lá da lojinha de frutas lá ao pé de mim, de vez em quando tem a porta fechada. E eu dizia, mas então ele fechou a porta, agora não está aberto. E estava um outro indivíduo à porta. Eu dizia, não, ele está a fazer a oração. Então um indivíduo cá em Lisboa fecha a sua lojinha onde ele precisa de ganhar porque vai fazer a sua meditação. Isto é extraordinário. Nós devíamos ter realmente mais do que respeito. É perceber. E quando nos aviões há aquele sítio que é muito bom para a gente descansar, que é aquela coisa espiritual, não sei como é que se chama. Chego lá, vou lá, me aproveito sempre porque é muito bom para a gente descansar. Chego lá e nunca vi um cristão lá, a Bíblia, nunca lá vi um cristão sentado a meditar. Vejo sempre
Se vejo sempre os árabes, sempre os muçulmanos. Isto mostra-nos um bocadinho até repensarmos nas nossas poucas aberturas a outras tradições religiosas e espirituais. Não só poucas aberturas, mas na nossa leviandade a praticar a nossa tradição. Obrigado. Querias? Não, é melhor começarem porque... E pôr a pé, se faz favor, para se ouvir Tu? melhor. Porque eu não estou muito neste enquadramento religião católica, não sei como se diz, e budismo. Eu conheço muito bem a Maria Vitória há muitos anos e sei muito bem da profundidade da vivência dela. Mas uma das questões que me passou pela cabeça era, por exemplo, do ponto de vista prático, vá lá, da vida das pessoas do dia-a-dia, não sei o quê, qual é não é a possibilidade, não é bem esta palavra, mas a conciliação entre o tipo de vida que se tem, em que a ansiedade é uma variável tão generalizada e tão forte, até que, como é que isso não é conciliar, mas é conjugar com toda esta defesa do bem-estar, que eu também defendo, mas pronto, que não esqueça os outros, que é uma coisa que ela falou bastante, mas pronto, isto era uma das questões. A outra já não lembro qual é que era. Então daqui um bocado lembras-te e depois logo dirás. Mais alguém? Diz. Olá. Ambas Mais alto também. Sou Zito, já toda a gente conhece. Já. E ambas as reflexões são muito construtivas e para mim é um enriquecimento. Mas eu queria perguntar uma coisa. Nós temos necessariamente, para o nosso bem-estar, que afastar o sofrimento, ou também aceitá-lo, confrontá-lo, porque estou-me a recordar, por exemplo, no Horto das Oliveiras, afasta de mim este cálice, mas como quiseres me afaste. E ele aceitou o cálice, aceitou todo o sofrimento. E eu, numa sociedade em que eu não vivo isolado, vivo de pessoas com as diversas carências, com o mais rodeado, se eu não devo também bem-estar dos outros, eu colher o sofrimento dos outros. Portanto, eu tenho que sofrer também para chegar aos outros também. Ou seja, ao mesmo tempo me liberto, mas também não afastar, devo sofrer também com aqueles que são os excluídos, são os carenciados, são aqueles que têm problemas da sociedade. Obrigado. Somos várias, não é? Mais Isso é uma o fundamental de qualquer Vamos ainda problema. ouvir outra Tá questão. Só mais uma, depois respondo. Está bem, fica para uma segunda rodada, senão começa a ser muita coisa. Diz. Okay. Portanto, eu dou-me a ideia que o budismo, tanto quanto eu percebo, é um conjunto de princípios filosóficos para enquadrarmos a vida e encararmos a vida, não é? É um conjunto de conselhos filosóficos para poder, digamos que, resolver os problemas da vida, não é? O cristianismo, para mim, serão os conselhos deixados por Jesus para caminharmos da melhor maneira com uma sociedade melhor, através da humildade, dar razão a quem a tem e aceitar o perdão sincero de quem nos faz mal. E quando se fala na questão, portanto, da culpa, para mim a culpa é o mal que eu faço conscientemente. Aquilo que não é consciente é o mal que eu faço porque sou natural, ou ligar é para o ser humano. O que eu tenho que fazer é, quando erro, sem querer, tenho que pedir, reconhecer o erro, pedir perdão por ter não voltar a fazer. Portanto, para mim a culpa, eu só vejo a culpa naquilo que eu faço sinceramente. Mas, em razão à questão do budismo e do cristianismo, é a unidade, você disse a unidade, temos que caminhar na unidade, na diversidade. Portanto, mas é a unidade em quê? Portanto, eu acho que é isso aí, temos que ver a melhor maneira de resolver as questões que se apresentam na sociedade. Por exemplo, neste momento, o Papa Francisco fala na questão da ideologia de género, está a pôr em causa, e, portanto, estas questões, por exemplo, é que eu acho que na base de coisas concretas, não é? Desde que nós aceitemos a humildade, portanto, de reconhecer a razão que ele tem, acho que, e respeitar os direitos humanos, acho que todos podemos falar, todos podemos entender, penso eu, não é? Obrigado.
Maria Vitória, destas 3 interrogações, queres responder alguma? Portanto, a questão da ansiedade e da capacidade interior de conseguir Fazer esse caminho. alguma ternura para nós próprios, como tu dizias. E por outro lado, as questões relacionadas com os terceiros, os que sofrem à nossa roda. Quer dizer, isso é fundamental. Começo pelos terceiros que sofrem a nossa roda. É fundamental no budismo, como é fundamental no cristianismo. Mas o budismo tem 2 coisas. Uma das coisas é a compaixão. É fundamental, quer dizer, este nosso estado de viver melhor, ser capaz de afrontar a vida de uma forma mais saudável, digamos, é para ter mais abertura aos outros. Portanto, é fundamental. A compaixão, posso dizer compaixão, como o amor, como o compromisso na luta social, etc. Isso é fundamental. É das coisas mais fundamentais no budismo, não é? Quando ele é bem conduzido. Portanto, isso penso que não. Agora, o que tu tinhas dito da ansiedade, não é? Mas a ansiedade pode ser um problema de ordem psicológica ou psiquiátrica, como diz o Lama Denis, diz uma coisa engraçada. Todos nós somos neuróticos, mas quando somos normoneuróticos, a meditação pode ser uma via que nos ajude. Mas quando somos realmente neuróticos, temos que ir ao psiquiatra. Não vamos iludir-nos. Porque há uma coisa que é como quem vende coisas. Vais fazer isto, E no outro dia uma amiga minha, eu fiz o mindfulness, mas olha, estou na mesma. Pois claro, quer dizer, de ver qual é se é o normoneurótico ou se é o neurótico. E ver como é que a pessoa fez aquilo, como é que conduziu, porque muitas vezes nós ficamos agarrados a um ensinamento que se passa durante um tempo e depois aquilo é para ser continuado e prolongado. E o importante é continuar, por isso, é a via, é o caminho. Obrigado. Maria Vitória, mas eu não estava nada a pôr a coisa nos neuróticos, nem nos psicóticos. Nós somos todos neuróticos, um bocadinho. Na conciliação, mas foi a resposta que tiveste. Eu queria te ouvir sobre a questão da unidade, que foi na diversidade, que a Maria Vitória já falou e que o Joaquim referiu há pouco. Eu acho que aquilo que a Maria Vitória referiu e que também é o que estávamos para desenvolver mais aqui, que afinal não deu muito tempo, é pensar, saber, reconhecer, respeitar que todos os caminhos espirituais e todas as religiões, na sua diversidade, formam uma unidade. É como se fosse, há várias metáforas para falar disto, por exemplo, o Panikkar, que era um cristão indiano, e que dizia que era uma sinfonia e cada uma, é como se fosse uma sinfonia e cada religião e cada caminho espiritual era uma nota ou uma melodia dentro da sinfonia. E, portanto, não estamos em luta a ver se esta é melhor ou aquela é melhor. Aliás, o Dalai Lama dizia uma coisa engraçada, que era, não sei se concordo inteiramente, mas de qualquer maneira acho que é interessante, que era a religião, perguntaram-lhe qual era a religião mais verdadeira e ele disse, é aquela que fizer as pessoas melhores. Eu acho que é interessante. Mas, fora isso, essa unidade de que estávamos a falar, que a Maria Vitória começou a falar, era, penso eu, essa. E, portanto, deixa-me só completar, e, portanto, não uma unidade em relação a coisas muito concretas, ou a práticas concretas, ou questões concretas, mas uma unidade na percepção de que somos todos humanos. E procurar resolver os problemas, não é? Nem tanto, não. Acho que a questão não é tanto no fazer. Não é isso, é na percepção de que as diversas tradições religiosas são elas um modo de responder à vida. Eu ia dizer de nos falar de Deus, mas já era dizer demais. De nos falar desse destino que é o nosso destino comum. Destino humano. Seja ele destino humano. Sim. Aqui do sofrimento, não sei. Desculpa. Podemos lá voltar. Já respondi, já, pois. Nós temos que acabar às 8. 8 e um bocadinho. 8 e um bocadinho. Bom, desculpem, temos que pedir que sejam curtos. Relativamente breve. Luís.
Está esquecido. Eu não te vi, já olhei para ti, não te repeti, desculpa lá. Estou muito Desculpa, diferente, tenho é mais um amigo meu. É o realizador, conheces? Sim. Não, queria questionar e fazer uma pequena reticência a Maria Vitória. O questionamento tem a ver com duas coisas sobre o budismo que, pelo menos, digamos, eu mais ou menos julguei que seria o que vou dizer. A questão do sofrimento, eu acho que para o budismo tem uma origem, não é um sofrimento, ou seja, nós não nascemos com um destino traçado de sofrer. Eu acho que tem a questão do desejo. O desejo no sentido mais amplo, do querer riqueza, do querer pessoas, do querer, enfim, até o saber, etc. Ou seja, o lado mais interessante para mim do que eu me lembro quando estudei o budismo era exatamente a questão de que é o nosso desejo, a nossa ambição, e tudo o que ela traz, a vaidade, a necessidade de afirmação, o ego, etc., que causa sofrimento. Essa era uma primeira questão que eu gostava de ouvir a Maria Vitória comentar. A segunda questão foi há bocadinho levantada também. Eu vejo sempre, ouvi, na altura em que estudei, vi sempre o budismo muito mais como uma filosofia e uma filosofia de vida muito concreta do que propriamente como uma religião no sentido tradicional de uma religião, de existência de divindades, seja o Deus único, ou seja, as divindades. E uma filosofia que tem como centro exatamente o combate ao sofrimento e o combate ao desejo, que tem como centro o aperfeiçoamento individual. Queria que a Maria Vitória me comentasse isto, por favor. O Romo, senti uma espécie de pequena crítica assertiva à Maria Vitória. Quer dizer, o crente é o que acredita. O agnóstico é o que não acredita. O ateu é um presumido afirmativo de dizer que Deus não existe. Mas isto é o que diz o Seconte-Ville, não é? Pronto. Então, eu acho que qualquer dos três... Eu estou a dizer o que ele diz. Eu não me permito sequer fazer uma classificação dessas. Pronto, Maria Vitória. É para além dos meus conhecimentos. É que ainda por cima o budismo, com o seu lado de compaixão e de tolerância... Mas ele é agnóstico. Isto é só para explicar. Era só para explicar que quando se fala no budismo como agnóstico, eu introduzi o Seconte-Ville para ele explicar o que é que não era ateu. Pois. Não, isto é só. Fica a questão da filosofia e fica a questão do desejo, não é? Certo. São questões muito diretas, mas vá. Mais outra. Eu queria frisar o seguinte. Falou-se todo o tempo aqui de catolicismo. Exatamente. Eu sou católico, mas estou oriental. Exatamente. E a tradição das igrejas orientais é muito fluida, muito aberta. Não entra em contradições com tradições religiosas diferentes. Queria só chamar a atenção a este aspecto. Muito obrigado, Adel, mas nós falamos limitados pela nossa cultura, desculpa lá. Por acaso eu sou de origem copta, Exatamente. Da igreja egípcia ortodoxa, mas foi convertido ao catolicismo por ter sido aluno dos jesuítas. Muito obrigado por nos chamares a atenção para esta nossa limitação. Exatamente. Da conferência é exatamente Unidade. budismo, cristianismo. Sim. Não é catolicismo. Em cristianismo Está tudo. estão muitas religiões. Não há dúvidas. Religiões não, mas... Estão muitas confissões. Estão. Muitas Confissões. Estão. Nós é que infelizmente não somos, somos um bocado limitados, tens toda a razão em nos chamar a atenção e centramos demasiado naquilo que é a nossa herança. Mas seria também falso que não fosse assim, não é, Adel? Na medida em que a enunciação é feita. nós temos este limite que gostaríamos de não ter e que um dia talvez
na paz do Senhor não tínhamos, mas isso já era outra conversa. E acho que Então o desejo. podias responder Olha, ou uma coisa que eu continuar gostava- aquela uma o coisa que eu desejo. gostava- conversa uma sobre coisa que eu as gostava duas de questões explicar lançadas. Era um bocadinho o que é a religião. Porque às vezes os termos confundem-nos. E Mas então, religião, se nós, digamos, acreditar num Deus Criador, etc., e, portanto, o budismo não é uma religião. Não, Isto é seguramente. É um o caminho banal, o que se diz, espiritual. não é? Sim. Mas se nós formos ao termo religar, a origem de religião é o termo religar. E nessa altura é fazer comunidade. E nessa altura, quando nós falamos de budismo, podemos dizer que é uma religião. Portanto, tudo depende, porque a religião, na origem da palavra, é religar. Portanto, se nós formos a esse sentido, nós Então, poderemos sim. dizer, portanto, tudo depende como nós falamos e que valor damos às palavras, que às vezes não é o que as palavras são. Portanto, isto é... Oh, Maria Vitória, mas Está bem, pronto. só aí uma correçãozinha. Eu acho que religar, a religião vem de religar, mas desde a origem da Jesus não utilizou essa palavra, por exemplo, e desde o início é a relação da humanidade Com um e momento divino. uma mas- transcendência, uma mas- transcendência. Exatamente, eu é para dizer Portanto, isto. uma comunidade, Sim, exatamente. podemos dizer que estamos religados, mas chamar-lhe Mas religião isto já é só não. para dizer que, por exemplo, no nosso, Sim, sim. nas respostas do que eu já disse para corrigirem, mas não corrigem, na resposta do nosso censo vem religiões, budismo, cristianismo, Pois, sim, não sabem. E eu disse, não, teoricamente não devia ser religião, devia ser outra coisa qualquer. Mas depois pensando no texto do religar, pronto, Sim. podemos considerar que sim. E o desejo? Queres responder à origem do sofrimento e do desejo? A origem do sofrimento é que nós realmente, o tal discurso que eu achei muito, enfim, valorizei bastante o discurso do Buda, que há sofrimentos de várias maneiras, não é? Mas como é que nós encaramos esse sofrimento? Como é que nós fazemos face a esse sofrimento? É que é diferente. Porque não é que o sofrimento não deixe de existir. Ele existe por razões diversas e há muitos tipos de sofrimento. Mas a forma de o encarar, a forma de fazer, digamos, fazer face ou fazer frente a ele, é que pode ser diferente. E se nós realmente o encararmos na sua realidade, no que ele é, e que ele nos libertarmos do apego que nós temos. Porque temos às vezes o apego até ao próprio sofrimento. Isso é uma coisa que nós temos apego até ao nosso sofrimento. E não somos capazes de nos libertar. Pronto. Não, desculpa, só uma estava-nos coisa. a mandar calar. Só Dizem dizer rápido. uma coisa em relação a isso, é que os textos do Buda mesmo dizem que é a libertação do desejo, que aí o desejo é que nos torna infelizes. É o E, ego. portanto, que é o ego. O desejo vem do ego. E portanto, é a libertação disso. que o Luís- Exato, é o que o Luís estava a dizer. Sim, Joaquim, mas eu não tenho Não, mas não não é tenho a isso. palavra. É não o tenho ego. a palavra, desculpa. Vamos terminar com duas intervenções. A sua? Não pediu, então é só uma. Força, diz. Pois filha do eu Adel. também tenho uma origem de crescer com o cristianismo e catolicismo e depois mais tarde descobrir também o budismo. E estavas a pensar em relação às questões de ver o budismo como uma filosofia, que, certo, é uma filosofia, mas para mim também, se calhar, parecido com a Maria Vitória, o que achei interessante na descoberta do budismo e mindfulness e assim, era não ser só uma filosofia, mas uma prática. Muito prática. Filosofia de vida. Pois, E uma prática, mas um caminho. uma prática que me Com pareceu... preceitos de comportamento. De vida. Pois, Não não sei tanto. sim, há alguns preceitos de comportamento também, mas uma prática que pelo menos, se calhar, da apresentação, me pareceu muito diferente daquela que eu tinha tido cristã, que também há muita parte de prática, mas diferente nessa prática, não sei, a prática é diferente, ou pelo menos a apresentação. E também, se calhar, como a Vitória também poderá ter sentido, achei interessante que mais tarde, depois de algum tempo, a aprender essa filosofia e perspectiva e prática, conseguia depois perceber outros paralelos, também se calhar com
Isabel. Isabel, de outras maneiras de perceber as práticas cristãs e também filosofias cristãs. Há muitos paralelos, mas essa questão da tradução é muito importante e difícil, e se calhar da maneira como muitas vezes o cristianismo e o catolicismo cá é apresentado, não facilita a tradução a uma experiência, à experiência de algumas pessoas como a minha, e portanto não fazia sentido. E aí até descobrir o budismo secular foi muito útil por causa de ter uma perspectiva muito atual da nossa sociedade atual, ciência e afins. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Olha, eu vou só fazer aqui uma definição que eu tinha aqui copiada do a via do Buda, por definição, é uma tradição sagrada, universal e agnóstica. Uma via sagrada para além do materialismo e do espiritualismo, podendo identificar-se e fazendo parte do seu caminho duas facetas essenciais: o conhecimento de si e o altruísmo, sendo uma via de bem-estar e de libertação. Podemos dizer que ela se situa no cruzamento da espiritualidade, da filosofia e das ciências cognitivas. Assim, é uma ciência do espírito e uma via de transformação que nos conduz, a partir da nossa confusão habitual, a uma sabedoria e uma libertação do sofrimento e, nesse sentido, a uma autêntica liberdade. Muito obrigado, Maria Vitória. Muito obrigado. Fica muito bem como final da nossa